Deus criou o homem à sua imagem e constituiu-o na sua amizade. Criatura espiritual, o homem só pode viver essa amizade na modalidade da livre submissão a Deus. É isso que exprime a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois o dia em que comeres morrerás, como diz em Gênesis. A árvore de conhecer o bem e o mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e confiadamente respeitar. O homem depende do Criador e está sujeito às leis da criação e às normas morais que regulam o exercício da liberdade. Nós sabemos que o mandamento divino não foi cumprido e a prova de amor a Deus não foi dada. Adão e Eva cometeram o primeiro pecado da humanidade, o pecado original. Cometeram um pecado que não se resume em simplesmente desobedecer ao mandamento divino de não comer o fruto da árvore, mas que está envolto de uma profunda soberba, como aquela que tomou o espírito dos demônios. A harmonia em que viviam, graças ao amor de Deus, ficou destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo foi quebrado. A união do homem e da mulher ficou sujeita a tensões. As suas relações foram marcadas pela avidez e pelo domínio. A harmonia com a criação desfez-se. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação ficou sujeita à servidão da corrupção. São Pio X nos diz que o pecado de Adão foi de soberba e de grave desobediência, isto é, a soberba foi a base do pecado que levou à desobediência. Antes da queda não havia ignorância ou fraqueza. Adão e Eva pecaram com total clareza de mente e absoluto domínio das paixões pela razão. Não havia circunstâncias eximentes, não havia desculpa alguma. Adão e Eva escolheram-se a si mesmos ao invés de Deus. Este pecado não é só de Adão, mas também é nosso. É próprio de Adão porque ele cometeu com um ato da sua vontade e por isso nele foi pessoal. É nosso porque, tendo Adão pecado como cabeça e fonte de todo o gênero humano, é transmitido por geração natural a todos os seus descendentes e por isso para nós é chamado pecado original. Como diz em Romanos, por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Mas por que a culpa de Adão recai para nós? Pois Adão era a cabeça da humanidade e recebeu dons que deveria passar para todos os homens. Porém Adão pecou, sua natureza foi manchada e foi destituído de seus privilégios. Daí em diante, Adão só podia gerar a natureza pecaminosa. Santo Anselmo de Cantuária diz: o pecado de Adão foi uma coisa, mas o pecado das crianças em seu nascimento é outra bem diferente. O primeiro foi a causa, o segundo é o efeito. O pecado original possui 3 efeitos: a morte do corpo, a inclinação ao pecado e a morte da alma, ou seja, a privação da graça santificante. O Catecismo da Igreja Católica diz que, embora seja próprio de cada indivíduo, o pecado original não tem caráter de falta pessoal em nenhum dos descendentes de Adão. É uma privação da santidade e da justiça original. Mas a natureza humana não foi totalmente corrompida. Está ferida nas forças naturais que lhe são próprias, sujeita à ignorância, ao sofrimento e ao domínio da morte, e inclinada ao pecado. Uma inclinação ao mal chamada de concupiscência. O batismo, ao conceder a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e faz o homem voltar a Deus. Mas as consequências para a natureza enfraquecida e inclinada ao mal persistem no homem e o convocam para a batalha espiritual. Mas e Maria? Com exceção de Nosso Senhor Jesus Cristo, depois de Adão e Eva, um único ser humano foi privado do pecado original, a Virgem Santíssima. Ao ser escolhida e predestinada para ser a mãe do Filho de Deus, Maria foi preservada, desde o momento da sua concepção, do pecado original. Isso porque seria um atentado contra Deus se a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ao encarnar-se e assumir nossa natureza humana, fosse gerada no ventre de uma pecadora. Maria amou a Deus desde sua concepção no ventre de Santa Ana, e sua alma esteve sempre unida a Ele desde o primeiro momento da sua existência. Esse privilégio com o qual a Virgem foi agraciada é chamado de Imaculada Conceição de Maria, pois como diz o Papa Pio IX, pois uma graça e favor singular de Deus onipotente e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original no primeiro instante da sua concepção.